Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos hoje recebendo no programa Sensibilidade Rosana Silqueira, e ela vai falar da parábola do semeador. Rosana Silqueira, que está em Montes Claros, Minas Gerais. Rosana, obrigado, gratidão por estar junto com a gente, Rosana. Eu que agradeço, Damião, muito boa noite a você, a todos os companheiros aí da FEAL. É um prazer imenso estar aí com vocês. Agradeço imensamente pelo convite. Rosana Silqueira por Rosana Silqueira. Fala um pouquinho de você, conta um pouco para o amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Pois não. Damião, meu nome é Rosana Silqueira Paixão. Eu resido em Montes Claros, Minas Gerais. Montes Claros é uma cidade que fica ao norte de Minas Gerais. E aqui eu trabalho como espírita, né, no Centro Espírita Paulo de Tarso. Sou palestrante, né, nas casas espíritas da cidade, faço palestras online também. Tenho um podcast que eu apresento, que chama Cartas de Luz, e ele é divulgado quinzenalmente, todo dia 15, todo dia 30 de cada mês. E esse podcast, ele responde a perguntas que as pessoas que não são espíritas ainda nos fazem. Eu, então, convido uma autoridade, digamos assim, espírita, para responder estas perguntas. E, graças a Deus, temos tido, né, bastante sucesso mesmo, tem feito uma divulgação bacana da nossa querida doutrina espírita. Profissionalmente, eu sou juíza de direito, ainda exerço a judicatura aqui em Montes Claros mesmo. E muito alegre em ser espírita. É minha paixão, realmente. Então, em linhas gerais, são essas as minhas qualificações. Opa, e vamos ter o prazer de acompanhar Parábola do Semeador, com Rosana Silqueira Paixão. É você então, Rosana. Muito boa noite a todos. E é um prazer estar aqui, digo novamente. E, principalmente, esse prazer é redobrado, porque falaremos sobre Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, e, enfim, o condutor de todas as nossas existências. Bom, o desafio hoje é falarmos sobre a parábola do semeador. E nós vamos começar dizendo que esta parábola, ela tem muitos aspectos importantes, ela pode ser analisada sobre muitos enfoques, e é de uma riqueza impressionante a parábola do semeador. Nós primeiro vamos observar o contexto histórico em que Jesus a pronunciou. A parábola, ela está registrada em 3 evangelistas, em Marcos, em Mateus e em Lucas. São aqueles evangelhos chamados sinóticos, ou seja, que falam igualmente ou quase histórias parecidas, bastante parecidas, relatam normalmente os mesmos fatos. Então, Jesus disse essa parábola quando ele saiu de sua casa e estava sentado à beira do lago de Genezaré. E então, ali havia uma grande multidão que havia se juntado às margens daquele lago. Ele entrou no barco, sentou, e aquela multidão permaneceu em pé para ouvi-lo.
E ele, então, começou a contar parábolas. E dentre essas parábolas, todas maravilhosas, ele, então, conta e narra para eles a parábola do semeador. E diz ele, é a única, não são duas parábolas apenas que ele explica a própria parábola. Uma delas é essa do semeador. E ele começa dizendo que saiu um homem, né? Um semeador saiu, um certo homem saiu para semear. Então, quer dizer, diz ele que uma pessoa saiu para semear, o semeador. E enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Ele diz também que outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Ou continua dizendo que outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. E outra parte caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Então, Jesus disse esta parábola e depois os discípulos, então, perguntaram para ele por que ele ensina o povo, ensinava, né, aquele povo através de parábolas. Aí ele respondeu o seguinte: somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus, e não aos outros. Pois quem tem, receberá ainda mais e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Explicando assim por que ele ensinava por parábolas. E então, ele, depois, ali, afastado já da multidão, ele então passa a explicar para os seus discípulos, né, por que aquela própria parábola, o porquê daquela parábola. E então ele diz o seguinte, que eles eram felizes porque podem ver o que eu faço e ouvir o que ensino. E refaz uma fala de Isaías, né? O profeta Isaías havia falado há muito tempo atrás sobre esse fato, né? Que aquele povo iria ouvir, ouvirão, mas mesmo ouvindo, não iriam conseguir entender. Então, Jesus volta a este assunto, por quê? Porque ele também sabia que aquela multidão ainda não estava pronta, não tinha ainda condições de compreender aquela parábola. Então, por isso, ele passa a explicá-la. E ele disse que as primeiras sementes, né, caíram em um solo que ficava à beira do caminho. Ou seja, ele começa a falar com eles sobre o tipo de solo. E disse que as primeiras caíram à beira do caminho. Ou seja, dizendo que aqueles corações ouviam, mas só ouviam com os ouvidos.
não introjetavam aquela mensagem, que é exatamente a palavra. Quem é o semeador? Aí, no caso, é o próprio Jesus que sai semeando o evangelho, que sai nos ensinando a todos as lições eternas, imperecíveis do evangelho de Deus. E então ele fala sobre o primeiro sonho. São aqueles corações insensíveis, aqueles corações que não têm a menor capacidade de compreensão. Por isso, é um caminho. Simplesmente, aquelas pessoas ouviam e para elas não fazia sentido algum. As pessoas abandonavam aquelas ideias, porque não via nelas nenhum motivo, não via nelas significação nenhuma. E ele, então, disse que a semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem, mas não a compreende. Porque o maligno vem e tira aquelas coisas, aquele pensamento, né, que deveria ficar, retira do seu coração. É a primeira explicação, é o primeiro terreno. O segundo terreno, segundo Jesus, é o solo cheio de pedras, é o solo rochoso, aqueles solos que recebe a palavra, recebe as sementes, recebe o evangelho, recebe as lições de Jesus, mas não guarda, porque tem uma fé, aí já tem uma certa compreensão. Querem, desejam naquele momento, se entusiasmam, alegram-se, querem, mas a fé deles ainda é muito superficial, porque é uma fé que não tem ainda raízes profundas. Ou seja, as pessoas que têm esse tipo de solo, elas gostam, acham até bonito, né? Se maravilham às vezes com o que elas ouvem, com a proposta de Jesus, mas elas, passado aquele momento, aquele encantamento, aquilo vai se desfazendo no ar, vai acabando-se, e, por isso, estas lições não rendem frutos, não vão para frente. As plantas, né, que até germinaram, as sementes que até germinaram, não frutificam, não florescem como devia. Esse é o solo rochoso. O terceiro solo é aquele espinhoso, é aquele que está entre espinhos. A mensagem do evangelho vem, penetra o coração daquelas pessoas, elas se alegram, se encantam, elas querem muitas vezes seguir aquelas mensagens, seguir o evangelho, elas até muitas vezes se propõem a fazer isso. Começam entusiasmadas, procuram, de certa maneira, grupos onde elas possam, né, estar tendo maiores esclarecimentos, porém, o que acontece? São aquelas pessoas que dão muito valor às questões materiais. São as pessoas que vivem envolvidas com a sua vida material. Então, elas preocupam muito com as questões que não são essenciais ao espírito, mas que são prioridades para elas. E então, o que acontece? Divididas entre a fé e as questões materiais, as questões rapidamente levam essas pessoas para esse lado apenas. E elas, então, vão desvinculando,
vão desvinculando, até esquecem completamente, né? Relativizam, começam a relativizar os conceitos, né? Há um chamado social, digamos assim. Os homens, né? Nós todos, os seres humanos, né? Vivem de uma maneira assim superficial. E aí, então, todas as pessoas, né, na maior parte dessas que ouvem a palavra, se encantam, já tenham uma conquista maior no seu coração, elas acabam seguindo não aquela conquista para elevá-la, para frutificá-la, para fazê-la florescer, mas acabam se deixando levar pelas conquistas materiais. Querem um carro, querem mais um, querem uma casa, querem mais outra, querem deixar heranças, querem ficar ricas, querem ter poder, querem muita coisa. Mas o essencial mesmo, que é o espírito imortal, o espírito que sobrevive a tudo isso, fica deixado de lado. E então, certamente, essa semente não produzirá frutos. Porém, tem aquele outro solo, que é aquela terra boa, aquela terra fértil, aquela terra onde a semente cai, cria raízes, cresce, floresce e dá muitos frutos. E aí ele diz algumas vezes 30, outras 60 e outras 100 vezes mais. Então, a proporcionalidade. Então, aqui, um rápido resumo, né? Que a semente pode ser jogada à beira do caminho, que são os corações insensíveis. Aqui a referência, Mateus 13, 19. No solo rochoso, que é a fé superficial, Mateus 13, 20, 21. O solo entre os espinhos, que são as prioridades desordenadas ou as prioridades do mundo material. E a boa terra, que são os corações férteis, Mateus 13, 23. Chama-nos a atenção que a parábola do semeador é mais do que uma simples narrativa. É um convite à reflexão sobre a qualidade do solo de nossos corações. Jesus, ao explicar aos discípulos sobre essa parábola, né, enfatizou a importância de ouvir e compreender. Assim como o semeador investe na terra, Deus investe em nossas vidas. Cabe a nós cultivar corações receptivos, removendo as pedras e espinhos que impedem o crescimento espiritual. Que possamos ser como a boa terra, produzindo frutos que glorificam o semeador divino. Então, a principal reflexão que se pode ter desta parábola maravilhosa, né, na figura do semeador, que não se cansa de semear. Este Jesus que não se cansa, que nunca desiste de nós e que está sempre semeando, que está sempre jogando as palavras de fé, de conforto, as palavras evangélicas em nossos corações. Esse é o verdadeiro semeador. E aí nós nos perguntamos, é a pergunta que fica, é a pergunta na linguagem moderna, a pergunta que não quer calar. Que tipo de solo nós somos? Nós somos aquele solo duro, improdutivo, que as sementes nem chegam a penetrar, porque os pássaros as comem, ou seja, logo são
são jogadas as sementes, mas elas desaparecem. Por quê? Porque não encontram em nós nenhum vínculo. Nós não temos nenhum tipo de fertilidade para doar para que essas sementes se produzam frutos e flores. Nós somos aquele terreno rochoso onde já temos uma fé pequena, mas já dentro de nós existe essa fé. Mas nós não a cultivamos, nós deixamos de lado, não temos forças suficientes para deixá-la progredir. E por isso ela fica sufocada e morre. Também aquela do solo totalmente espinhoso, que a semente nasce, chega a nascer, mas não produz frutos. Por quê? Porque nós a abandonamos em razão das questões menores a que nós nos dedicamos, ao invés de nos dedicarmos às questões efetivamente necessárias. Então, o verdadeiro solo que Jesus quer de nós e que não faz esforços como bom semeador, como semeador perfeito, é aquela terra boa, aquela terra preparada. Nós estamos aqui para sermos preparados, para darmos frutos, 30%, 60%, 100%. Então, mesmo quem já é um solo fértil, nós sabemos das diferenças de cada um de nós. E é outro aspecto muito interessante dessa parábola, é justamente essa, porque Jesus sabe que cada um de nós é capaz de produzir determinada quantidade. Nem todos produzem 100%, ou 60 de 100, ou 30 de 100. Cada um está no seu ponto, ainda que a terra seja fértil. Nós, pelas nossas diferenças, mesmo pela nossa história, pelas nossas existências anteriores, pelo resgate que estamos fazendo de aspectos dessas existências, nós temos certeza que nós somos bastante diferentes. Então, se eu sou capaz, ainda sou capaz de produzir 30, que bom, que ótimo, eu já sou capaz, eu já sou uma terra fértil. Se eu sou capaz de produzir mais, ótimo. Se eu sou capaz de produzir muito mais, se eu tenho já condições de ser uma pessoa que seja um semeador também do Evangelho, muito maravilhoso, mas 100% é aquele que já está a caminho ou já está próximo da iluminação, né? Da iluminação possível, mas que prosseguindo certamente irá conquistar uma iluminação completa, porque já fez aqui na Terra as conquistas necessárias ao seu plano reencarnatório. Então, portanto, essa pergunta é a pergunta que nós temos que fazer. Que tipo de solo que nós somos? Todos os dias nós ouvimos o Evangelho. Na casa espírita, nas igrejas, nas orações em família, alertas que nos são dados, grupos. Em todos os lugares, a mensagem do Evangelho está espalhada. Como nós estamos recebendo essa mensagem? De braços abertos? De corações abertos? Esquecendo dela assim que a recebemos? Ou detendo-a por algum tempo, mas logo em seguida deixando, abandonando, achando que são coisas
desnecessárias para a nossa vida, ou nós estamos no propósito de sermos realmente um solo fértil, uma terra já preparada, totalmente arada, com todas as condições necessárias para que ali possa ser colhidos futuramente frutos, e certamente lembrando que nós mesmos é que colheremos os nossos frutos, porque conforme o plantio será feita a colheita, né? Então, esse plantio, sendo na nossa terra fértil, certamente nós colheremos frutos muito benéficos dessa terra fértil. Então, agora, rapidamente, porque o nosso tempo é curto, nós analisaremos um pouco esta parábola sob uma outra perspectiva. Nós analisamos, fizemos alguns rápidos comentários desta magnífica parábola sobre o aspecto de sermos solo, mas também nos ensina a doutrina espírita que todos nós também somos semeadores. O espírita, e eu estou falando aqui do espírita, porque no nosso objetivo é falar da doutrina espírita. Então, todos nós espíritas somos, de alguma maneira, semeadores. E enquanto estamos sendo solo, somos também aqueles que jogam a semente e aqueles que recebem a semente como solo. Nós estamos plantando, a cada dia nós estamos plantando sementes. Nós estamos jogando sementes. E a nossa missão como espírita é sermos semeadores. E então, pensando nessa perspectiva, nessa possibilidade, a gente pode até imaginar que nós que falamos da doutrina, nós que temos o propósito de divulgar a doutrina espírita, somos os semeadores. Mas não é bem verdade. Nós somos uma parcela. Semeamos o evangelho, sim, semeamos palavras, semeamos em alguns corações o conforto, o acolhimento através de palavras, através de citações. Mas nós, como espíritas, também que exercemos qualquer outra atividade, somos servidores e somos semeadores. Semeadores no lar. Quanto é necessária a nossa semeadura dentro dos nossos lares. A semeadura da boa semente. A semeadura da semente da paz, da semente da compreensão, da semente da reconciliação, porque nós sabemos que dentro do nosso lar é que se encontra a maior parte, ou uma parte, né, dos nossos adversários. Dentro do nosso lar é onde nós encontramos os grandes desafios. É dentro do nosso lar que nós temos possibilidade de adquirir os valores que nos acompanharão a vida toda. E nós, como integrantes do grupo da família, nós temos o dever, a missão sagrada de semear a bondade e o amor. Os corações continuam sendo solos. O solo indiferente, os corações insensíveis,
os corações pedregosos, os corações feitos de espinhos, mas isso não nos importa. O que importa é a nossa semeadura. O que importa é o que somos capazes de semear, porque é a nossa responsabilidade no trabalho, na vida social, como temos responsabilidades de sermos semeadores do bem, semeadores da paz. Como temos necessidade de sermos aqueles que não disseminam a discordância, que não disseminam as agressões, que não disseminam o ódio, que não se aproveitam das situações conflituosas para jogar mais, entre aspas, lenhas na fogueira, mas no campo social, a nossa responsabilidade é imensa como semeadores. Por quê? Porque nós, enquanto espíritas, estamos já com a compreensão de que nós estamos aqui a serviço, que nós não estamos aqui passeando, nós não viemos passar férias aqui na Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui buscando o nosso melhoramento espiritual, o nosso progresso, principalmente como espíritos imortais que somos. Somos proibidos de termos que exercer as questões materiais, de gostarmos, de ter uma vida confortável, absolutamente. Porque nós estamos também vivendo a vida material. E necessitamos, sim, de viver dignamente, termos uma profissão digna, trabalharmos com dignidade, para que possamos ter condições de sobreviver como cidadãos, de forma confortável. Isso é absolutamente indispensável para a vida na Terra também. Por isso, nós temos todo o direito de sermos bem aquinhoados, de exercermos poderes, de termos bens. Porém, a forma como nós o fazemos é que faz a diferença entre nós bons e maus semeadores. Porque o bom semeador, ele semeia o bem. O mau semeador, ele vai semear uma semente que não vai nascer, porque elas já vêm completamente deteriorada pelo seu conteúdo próprio. Então, por isso, Jesus sabe que cada um de nós é uma semente, digamos que seja uma semente de laranja, mas dentro dessa semente de laranja contém um laranjal. Então, contém inúmeras possibilidades. Nós somos muitas possibilidades e nós temos inúmeras possibilidades de fazer o bem. Na casa espírita, outro local também, onde muitas vezes nós esquecemos do nosso papel de semeadores, achando que semeadores são só os que sobem às tribunas. Absolutamente. Nós todos, do trabalho mais simples, até os escritores espíritas, os palestrantes, grandes palestrantes, todos nós somos convidados a lavrar a terra, a primeira terra nossa, para fazer em nós um plantio cada vez melhor e depois semear o bem, a luz, a paz,
os ditames, os princípios da doutrina espírita, essa doutrina tão iluminada nos corações dos nossos colegas. E então, muitas vezes, nós temos dificuldades, e por isso somos pessimistas, por isso desistimos, por isso deixamos cair a nossa energia, deixamos nos levar por pensamentos depressivos. Mas quando isso acontecer, lembremos de que um grande pensador chamado William George Wallace, ele diz que o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, e o realista ajusta as velas. Olha que coisa maravilhosa. Ele não era espírita, mas vejam bem, se nós mantivermos no pessimismo, nós viveremos queixando do solo, queixando porque a gente faz e as pessoas não reconhecem, porque a nossa família não nos dá valor, porque a gente fala, ninguém escuta, porque a gente lê o evangelho, ninguém presta atenção, ninguém segue, outros procuram outras religiões. Esse é o pessimista. E muitas vezes ele acaba abandonando o trabalho. Olha o solo rochoso, o solo espinhoso. Por quê? Porque espera do outro. Ele não quer fazer as conquistas nele próprio. Ele espera que o outro conquiste para ele. Mas as conquistas são intransferíveis. Nós é que temos que conquistar o nosso desenvolvimento, a nossa reforma interior. Nós é que estamos a caminho e na busca do verdadeiro homem, do homem divino que nós somos e que nós vamos encontrar. Algum dia nós haveremos de encontrar, que nós ainda poderemos, nessa encarnação, trabalhar muito nesse aspecto. Então, essa frase nos convida a ter otimismo, a dizer, não, eu não, ainda que eu jogue as sementes e eu não as vejo prosperar, não tem problema. Um dia esse solo muda, um dia as coisas podem ser diferentes. Deus está no caminho, Deus está no comando de todos. No dia oportuno, esse coração que hoje se mostra tão insensível, a vida está passando para ele. E a própria vida vai conseguir mudá-lo. Esse é o otimista. E aquele que vive a realidade, ele vai se adequando. Ele, mesmo incompreendido, mesmo com dificuldades, ele procura compreender, procura estar atento, procura dar cada vez mais de si mesmo, para que assim ele possa se mudar a si mesmo, cada vez mais, ser cada vez mais fértil, conquistas cada vez maiores e transmitir, porque é o exemplo é que conta. As palavras contam muito. Muitas vezes podem mudar situações, mas o que realmente muda definitivamente as situações e as pessoas são as atitudes. Estamos praticamente chegando ao final da nossa exposição e a gente convida a todos, a nós mesmos, todos aqui estão, para hoje a gente lembrar também do Horácio, que foi um grande filósofo, escritor, e que ele viveu há 65 anos antes de Cristo, e ele é autor daquela célebre frase, colha o dia de hoje, carpe diem, ou seja, que nós, espíritas, possamos aproveitar o dia de hoje, agora, rapidamente, porque nós estamos vivendo na transição. Nós não sabemos quanto tempo nós temos para mudarmos o nosso solo,
se for o caso. Procurar arrancar as pedras, retirar os espinhos, promover em nós uma reforma na nossa terra, no nosso solo, para que as sementes brotem rapidamente e, ao mesmo tempo, procurar que as sementes que nós vamos deixar para o mundo possam ser sementes que vão frutificar, que vão produzir resultados favoráveis, porque é isso que vai contar. Vamos aproveitar o momento. É o tempo, é agora, é o momento de aproveitar. Não percamos mais tempo. E então, quando Kardec pergunta se os espíritos foram criados bons e outros maus, eles respondem, os espíritos venerandos respondem para ele que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem sabedoria, e que a cada um deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, definitivamente, nós, de simples ignorantes, nós chegaremos a ver a face do Pai, porque isso está determinado para cada um de nós. Então, na questão 115A, que é continuação dessa anterior, Kardec pergunta se, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com que percorreram as diferentes fases da vida? E eles respondem, sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga no infinito, porque nós somos imortais. Então, com essas palavras, com esses conceitos, nós vamos compreendendo que cada um está no ponto, cada solo é diferente, mas que nós podemos fazer da nossa vida um solo fértil e contribuir para que o outro também seja um solo fértil. E para finalizar, eu vou falar rapidamente aqui uma passagenzinha muito pequena de alguém simples que eu vi que semeou uma boa semente. Ontem, eu estive na inauguração de uma casa de estética, que uma sócia me convidou e me apresentou a dona da casa. Então, ali, ela muito gentil comigo, muito atenciosa, e eu, então, perguntei para ela, eu vi o nome, a casa tinha o nome de uma mulher, não vou dizer o nome. Por exemplo, digamos que seja Aparecida, a casa chamava Estética Aparecida. Então, aí eu achei bonito o nome, falei, que nome bonito, você tem esse nome no seu nome? Ela disse, não. Aí ela falou, é o nome da minha mãe. Aí eu disse, olha, que bacana. E ela também é da área de estética, gosta? Ela disse, não, minha mãe é lavadeira. Eu vim da roça, eu vim lá da roça. E esta minha mãe não é minha mãe verdadeira, biológica. Ela me criou. Mas ela me criou com tanto carinho, com tanto amor. Ela fez tanto sacrifício para que eu chegasse aonde eu cheguei, que eu não teria outro nome para dar a esta vitória que eu consegui, que é ter o meu próprio negócio, do que dando a esse grande passo que para mim foi conseguido, a não ser com uma simples homenagem a ele. E aí eu pensei nisso a noite inteira. Eu acordava e pensava, semeou
a boa semente. Que Deus prospere cada vez mais essa moça querida, tanto espiritualmente quanto materialmente. E a vocês todos, muito obrigado. Que nós possamos ser bons solos e semear boas sementes. Muita paz a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha, ouvimos Rosana Silqueira Paixão e ela falou de Montes Claros, Minas Gerais, falou de Jesus. E a reflexão, né? Que tipo de palavra ou que tipo de semente vamos plantar a partir, né, da parábola do semeador. Rosana Silqueira Paixão, gratidão, gratidão, gratidão por essa presença aqui junto com a gente na Rádio Boa Nova, no YouTube da Tatiana Benites. Obrigado, Rosana Silqueira Paixão. Eu que agradeço. Muito obrigada, Camila. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.